Com a presença de Deus e havendo número regimental, declaro aberta a reunião ordinária de 30 de agosto de 2021. Convido o vereador Fião para fazer a leitura na Bíblia Sagrada. Senhor presidente, em seu nome eu cumprimento a todos, em nome da vereadora Sumara, eu também cumprimento as duas vereadoras, Fernanda e ela. Cumprimento também em nome do Zé Carlos, a todos que estão aqui no auditório e quem está assistindo através do Face e ouvindo através da Rádio Patriarca. Eu quero ler Provérbio 1 e 2, 3, 1 e 2. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão prosperidade e paz. Amém? Nessa noite nós queremos agradecer vocês que nos ouvem através da emissora, que nos assiste pelo YouTube, que nos dão a honra da sua presença. Em destaques, queremos agradecer às autoridades constituídas, a autoridade judiciária, executiva, legislativa e a autoridade eclesiástica. Passo a palavra para a secretária para fazer a chamada e fazer a leitura do pequeno expediente. Boa noite a todos. Vereador Arthur Barbosa de Souza Filho. Presente. Vereadora Fernanda Messias de Souza. Presente. Vereador Fião. Presente. Vereador José Martiniano de Moura. Presente. Vereador Leandro Rosa de Souza. Presente. Vereador Luiz Fernando. Presente. Vereador Nelson Gomes. Presente. Vereador Oba-Oba. Presente. Vereador Peter Simon. Presente. Vereadora Sumara Ferreira Leal, presente. Vereador Zé Divino. Presente. Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Cacilândia, Mato Grosso do Sul, realizada dia 23 de agosto de 2021. Às 18 horas do dia 23 de agosto do ano de 2021, nessa cidade de Cacilândia, estado do Mato Grosso do Sul, reúne-se em sessão ordinária a Câmara Municipal, presidida pelo presidente Zé Divino. À hora determinada, compareceram na sala de sessões os vereadores Arthur Barbosa de Souza Filho, Fernanda Messias de Souza, Fião, José Martiniano de Moura, Leandro Rosa de Souza, Luiz Fernando, Nelson Gomes, Oba-Oba, Peter Simon, Sumara Ferreira Leal e Zé Divino. Antes de declarar aberta a sessão, o presidente convida a todos para junto entoarem o hino municipal. Com a presença dos 11 vereadores, o presidente declara aberta a sessão ordinária e convida o vereador José Martiniano de Moura para fazer a leitura na Bíblia Sagrada, o qual procede à leitura do capítulo 1 do livro de Salmos, versículo 1 e 2. No pequeno expediente, a secretária faz a leitura da ata da sessão anterior. Ata em discussão, não havendo discussão, ata em votação e aprovado por unanimidade. Em ato contínuo, a secretária faz a leitura do seguinte: Projeto de Lei do Executivo, número 22 de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar e outorgar escritura definitiva de doação de um lote de terreno urbano, imóvel público municipal ao Estado de Mato Grosso do Sul, à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, com interveniência do Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul. Com destinação e fidelidade para a construção e instalação de sede própria do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, nessa cidade de Cacilândia, Mato Grosso do Sul, e da outras providências. Projeto de Lei do Executivo, número 22 de 2021, que dispõe sobre os benefícios eventuais no âmbito do município de Cacilândia, Mato Grosso do Sul, e da outras providências. Projeto de Lei do Executivo, número 22 de 2021, que institui o programa Frente Emergencial de Auxílio-Desemprego no âmbito do município de Cacilândia, Mato Grosso do Sul, e da outras providências. Projeto de Lei do Executivo, número 23 de 2021, que altera o inciso 1º do artigo 3º da Lei número 1038 de 96, de 29 de novembro de 1996, e da outras providências. Projeto de Lei do Legislativo, número 14 de 2021, que denomina José Pereira Maia a rua projetada 20, no bairro Mais Parque, nessa cidade. Projetos encaminhados para as comissões pertinentes. Leitura da resposta da indicação número 138 de 2021, encaminhada pelo prefeito municipal.
Leitura das indicações número 142 de 2021, de autoria dos vereadores Sumara Ferreira Leal e outros. Indicação número 143 e 144, de autoria do vereador Fião e outros. Indicação número 145, de autoria do vereador Leandro Rosa de Souza e outros. Indicação número 146 e 147, de autoria do vereador José Martiniano de Moura e outros. Indicação número 148, de autoria do vereador Leandro Rosa de Souza e outros. Indicação número 149, de autoria do vereador Luiz Fernando e outros. Indicação número 150, de autoria do vereador Zé Divino e outros. Indicação número 151, de autoria do vereador Luiz Fernando e outros. No grande expediente é apresentado o requerimento número 27 de 2021, de autoria do vereador Peter Simon e outros. Requerimento em discussão, usa a palavra o vereador Peter Simon. Requerimento em votação e aprovado por unanimidade. Na ordem do dia é apresentado o projeto de lei do Executivo número 14 de 2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício do ano de 2022 e da outras providências. Projeto em discussão, não havendo discussão, projeto em segunda votação nominal e aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, o presidente passa para a palavra livre. Fazem uso da palavra livre os vereadores Sumara Ferreira Leal, Peter Simon, Leandro Rosa de Souza, Fião, Oba-Oba, Luiz Fernando e Arthur Barbosa de Souza Filho. Nada mais havendo a tratar, o presidente faz as considerações finais, agradece a presença de todos e declara encerrada a reunião. De tudo para constar, lavrada essa ata, que lida e julgada conforme é assinada. Eu, Sumara Ferreira Leal, secretária, fiz escrever, subscrevo e também assino. Passo a palavra para o presidente para colocar a ata em discussão e votação. Coloco a ata em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passo a palavra para a secretária. Mensagem número 29 de 2021, de 26 de agosto de 2021. Projeto de lei número 24 de 2021. Senhor presidente, honra-me dirigir a Vossa Excelência e aos demais nobres pares para encaminhar a essa Casa de Leis o incluso projeto de lei número 24 de 2021, que cria o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso no âmbito do município de Cacilândia e da outras providências. Projeto de lei número 15 de 2021, de autoria da vereadora Fernanda Messias de Souza. Institui a língua brasileira de sinais, Libras, e a tradução simultânea dos trabalhos parlamentares nas sessões da Câmara Municipal de Cacilândia, Mato Grosso do Sul e da outras providências. Isso aqui é tudo. Inteiro. A Câmara Municipal de Cacilândia, Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições legais, votou e aprovou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica assegurado aos surdos e deficientes auditivos o direito à inclusão, à comunicação e à informação através da tradução simultânea, por intérpretes de sistemas Libras, dos trabalhos parlamentares na Câmara Municipal de Cacilândia. Parágrafo único. As sessões ordinárias, plenárias, ordinárias e extraordinárias, e as sessões solenes da Câmara Municipal, bem como as transmissões em TV ou em redes sociais, serão traduzidas simultaneamente por intérpretes da língua brasileira de sinais, Libras, e demais recursos de expressões a elas associados. Artigo 2º. Para executar o disposto nessa lei, a Câmara Municipal poderá contratar intérpretes da língua brasileira de sinais, Libras, com o que deverá ter prévia alteração na Lei Complementar número 171 de 2015, de 8 de maio de 2015, que institui o Plano de Cargos e Carreiras e Remuneração dos Servidores da Câmara Municipal de Cacilândia e da outras providências. No sentido de incluir o cargo para tanto e firmar sem ônus convênios, parcerias com órgãos e entidades públicas ou privadas que atuem no atendimento de surdos e deficientes auditivos. Artigo 3º. As despesas decorrentes para a execução dessa lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revoga-se as disposições em contrário. Plenário Joaquim Paulino Borges, 26 de agosto de 2021. Justificativa. Ressalto inicialmente que o objetivo desse projeto de lei é intensificar a divulgação e ampliar a informação sobre o trabalho dos vereadores, assegurando sua compreensão pelos portadores de deficiência auditiva. O deficiente auditivo tem uma identidade surda e o objetivo de mudar o surdo para torná-lo igual a um ouvinte é um
desrespeito à sua identidade, à sua cultura e à sua condição de cidadania, porque o surdo usa uma comunicação visual, línguas de sinais, e não uma comunicação auditiva, sendo que a língua brasileira de sinais, por lei, já foi oficializada em âmbito federal, estadual e municipal, que regulamentou a Libras, o qual deveria estar sendo usada em entidades e órgãos públicos, a qual favorece a isenção e integração e o acesso de qualquer tipo de conceito, informação e dos conhecimentos existentes na sociedade. Nós vivemos em um país democrático e que deseja a inclusão para todos. A luta por direitos fundamentais tem de ser igualitária às reivindicações dos ouvintes, porque não desejam uma inclusão apoiada em barreiras para a socialização. O problema social talvez se encontre na estigmatização das pessoas, considerando que os outros são desviantes em relação aos valores de cada um, provocando assim a exclusão desses indivíduos. A partir das contribuições de diferentes campos do saber, hoje se sabe que a língua é fundamental na construção de conhecimentos, bem como na constituição do próprio sujeito, além de servir diretamente no processo de comunicação entre as pessoas. Acreditamos que um processo de transformação social só é viável quando se respeitam os sujeitos envolvidos e suas necessidades. Nesse contexto, fica claro que para atender às necessidades e expectativas dos surdos e contribuir com a formação de sua cidadania, principalmente o poder legislativo, no desempenho de suas atividades, sendo a Casa do Povo, tem o dever e o papel decisivo como instrumento de inclusão social, fomentando a construção da sociedade mais cidadã e mais justa, menos segregativa. Pelo exposto e diante da relevância da matéria de interesse social, solicita a aprovação do projeto de lei. Plenário Joaquim Paulino Borges, 26 de agosto de 2021. Projeto de lei número 16 de 2021, autor Peter Simon e outros, institui a Semana Municipal do Ciclismo e o dia do passeio ciclístico municipal a serem incluídos no calendário oficial do município. A Câmara Municipal de Cacilândia, Estado do Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, votou e aprovou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída no calendário de eventos do município a Semana Municipal do Ciclismo, a ser celebrada anualmente na terceira semana do mês de agosto de cada ano. A Semana Municipal do Ciclismo possuirá como finalidade: inciso 1º, difundir o uso da bicicleta, tanto na forma de exercício físico como meio alternativo de transporte. Inciso 2º, promover a conscientização da importância do ciclismo na prática de esportes como instrumento de qualidade de vida. Inciso 3º, desenvolver um mútuo respeito entre ciclistas e motoristas e pedestres. Inciso 4º, ressaltar a importância de praticar ciclismo como atividade que traz benefícios como aumento na qualidade de vida, melhorando o condicionamento físico de outros. Artigo 3º, as comemorações referentes à Semana Municipal do Ciclismo, o objetivo dessa lei passam a integrar o calendário oficial nas datas comemorativas e eventos realizados no município. Artigo 4º, a fim de proporcionar as ações e objetivos previstos nessa lei, o município poderá realizar parcerias com entidades e órgãos públicos, com a organização da sociedade civil, fundações e direitos públicos ou privados e instituições de ensino. Artigo 5º, as despesas decorrentes da execução dessa lei ocorrerão por conta de dotações orçamentárias próprias a serem incluídas na lei orçamentária anual. Artigo 12º, a presente lei entra em vigor na data de suas publicações, revogadas as disposições ao contrário. Plenário Joaquim Paulino Borges, 26 de agosto de 2021. Projeto de lei número 17 de 2021, autores vereadora Sumara Ferreira Leal, Luiz Fernando e Peter Simon. Cria e estipula diretrizes no que concerne aos loteamentos e edificações realizadas junto à reserva das faixas não edificáveis, nos moldes da Lei Federal número 6.766, de 19 de dezembro de 1979, para assegurar o direito de permanência de edificações na faixa não edificável contígua às faixas de domínio público das rodovias e para possibilitar a redução de extensão desta faixa não edificável. A Câmara Municipal de Cacilândia, Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, votou e aprovou a seguinte lei. Artigo 1º. O início da expansão de qualquer atividade dependerá da consulta prévia e a obtenção de alvará de localização e funcionamento junto à municipalidade. Artigo 2º. A reserva na faixa não edificável ao longo das rodovias estaduais e federais fica reduzida para 5 metros de cada lado. Artigo 3º. Os parcelamentos do solo aprovados a partir da data de aprovação dessa deverão ter a faixa não edificável mínima de 5 metros destinada a conter ruas marginais paralelas à faixa de domínios das referidas estradas.
urbanizadas. Artigo 4º. As edificações localizadas nas áreas contíguas às faixas de domínio público dos trechos da rodovia que atravessa o perímetro urbano ou áreas urbanizadas passíveis de serem incluídas no perímetro urbano, desde que construídas até a data da sanção promulgação deste parágrafo, ficam dispensadas da observância da exigência prevista no artigo 2º, salvo por ato devidamente fundamentado pelo Poder Público Municipal. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ao contrário. Plenário Joaquim Paulino Borges, 30 de agosto de 2021. Justificativa. O presente projeto de lei tem por objetivo prevenir e regularizar as faixas de domínio dentro do perímetro urbano da cidade de Cacilândia, Mato Grosso do Sul, nos moldes da Lei Federal número 6.766 de 79. A referida lei federal foi recentemente alterada pela Lei nº 13.913, de 2019, sendo que o seu artigo 4º, inciso 3º, parágrafo 5º, passou a precetuar o seguinte. Artigo 4º. Os loteamentos deverão atender pelo menos aos seguintes requisitos. Terceiro, ao longo das faixas de domínio público da rodovia, a reserva da faixa não edificável é de no mínimo 15 metros de cada lado, poderá ser reduzida por lei municipal ou distrital que aprovar o instrumento do planejamento territorial até o limite de 5 metros para cada lado. Redação dada pela Lei nº 13.913 de 2019. Inciso 5º. As edificações localizadas nas áreas contíguas às faixas de domínio público dos trechos da rodovia que atravessam perímetros urbanos ou áreas urbanizadas passíveis a serem incluídas em perímetro urbano, desde que construídas até a data da promulgação desse parágrafo, ficam dispensadas da observância da exigência prevista no inciso 3º do caput desse artigo, salvo por ato devidamente fundamentado pelo Poder Público Municipal ou Distrital. Sendo assim, o presente projeto visa assegurar o direito de permanência de edificações na faixa não edificável contígua às faixas de domínio público das rodovias que cortam nosso perímetro urbano e também possibilitar a redução da extensão dessa faixa mediante a presente lei municipal. Por fim, o presente projeto de lei vem de encontro ao ofício número 171 de 2021, de 27 de agosto de 2021, publicado no Diário Oficial do Município de Cacilândia, nessa data de 30 de agosto de 2021, onde a Procuradoria do Município recomenda ao Poder Executivo que seja regulamentada, através da lei municipal, a área não edificáveis contíguas às faixas de domínio do perímetro urbano de Cacilândia, nos mesmos moldes da Lei Federal nº 6.766/79, alterada pela Lei Federal nº 13.903 de 2019. Plenário Joaquim Paulino Borges, 30 de agosto de 2021. Passo os projetos de lei para o presidente para encaminhá-los às comissões pertinentes. Encaminho os projetos para as comissões pertinentes. Passo a palavra para a secretária. Cacilândia, 27 de agosto de 2021, ofício 41 de 2021. Vimos por meio deste, em resposta ao protocolo número 173 de 2021, de 20 de agosto de 2021, informar a mesa diretora dessa Câmara Municipal de Cacilândia que foi solicitado a compra de equipamentos para medição do cloro e pH. Estes equipamentos já se encontram no estabelecimento. Também esclarecer que existe uma firma contratada pela Prefeitura Municipal que presta serviço de bioquímico, onde esse afere não só o cloro e pH, como também turbidez, cor, coliformes fecais, o qual são efetuados 5 análises semanais, em torno de 16 em cada poço, tendo 8 no total de 64 coletas e mensais 44 por diversos pontos da cidade. Está em trâmite em novo contrato para aquisições desse serviço, podendo alterar a quantidade de análise, nada que seja prejudicial à população, pois segue normas específicas ambientais. Segue anexo a foto do equipamento solicitado no protocolo. Estamos à disposição para qualquer dúvida. Nada mais para o momento. Secretário de Obras, Renato César de Freitas. Indicação número 152 de 2021. Autores, vereador Peter Simon e outros. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cacilândia. Os vereadores que essa subscrevem ao final assinam, indicam à mesa que, após cumpridas as demais formalidades regimentais de estilo, seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor Jair Bonicogo, prefeito municipal, solicitando que a prefeitura faça a doação de um terreno urbano nessa cidade para que seja levantada a arena esportiva, com a instalação de um campo sintético de futebol e uma quadra de basquete.
Justificativo. O pedido faz-se necessário, uma vez que é de conhecimento desses vereadores, que o Estado do Mato Grosso do Sul adquiriu cerca de 90 campos sintéticos para serem instalados em todos os municípios do Estado. Sendo assim, nossa cidade não pode deixar de ser agraciada com uma dessas arenas esportivas. Plenário Joaquim Paulino Borges, 24 de agosto de 2021. Indicação número 153 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cacilândia, Mato Grosso do Sul. Os vereadores que essa subscrevem ao final assinam e indicam à mesa que, após cumpridas as demais formalidades regimentais de estilo, seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor Jair Bonicogo, prefeito municipal, solicitando que autorize a Secretaria Municipal de Obras e Viação a instalar passarelas na Avenida Juraci Lucas, nas quadras que ainda não possuem. Justificativo. O pedido é necessário para facilitar que as pessoas possam transitar de um lado para o outro da avenida sem precisar dar a volta no quarteirão. Haja vista que nas proximidades existem vários comércios, como os mercados, restaurantes, lojas, academias, entre outros. Plenário Joaquim Paulino Borges, 26 de agosto de 2021. Indicação número 154 de 2021, autores Sumara Ferreira Leal e outros. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cacilândia. Os vereadores que essa subscrevem ao final assinam e indicam à mesa que, após cumpridas as demais formalidades regimentais de estilo, seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor Jair Bonicogo, prefeito municipal, solicitando que autorize a Secretaria Municipal de Obras e Viação a construir uma pista de patinação, skate e bike na Academia da Saúde Alcinda de Oliveira da Silva, localizada no bairro Jardim Campo Grande. Justificativo. O pedido é necessário para que as pessoas que gostam dos esportes acima citados tenham um local apropriado para a prática esportiva. Plenário Joaquim Paulino Borges, 26 de agosto de 2021. Indicação número 155 de 2021, autores Leandro Rosa de Souza e outros. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cacilândia, os vereadores que essa subscreve ao final assinam e indicam à mesa que, após cumpridas as demais formalidades regimentais de estilo, seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor Jair Bonicogo, prefeito municipal, solicitando que seja disponibilizado um bebedouro de água para atender a nossa população que pratica esportes na Avenida Juraci Lucas. Justificativo. O uso desse expediente para indicar ao senhor prefeito municipal que seja providenciado um bebedouro de água para ser instalado na Avenida do Juraci Lucas, para atendimento das pessoas que utilizam da referida avenida para realizar exercícios físicos diariamente. Temos centenas de pessoas que usam avenidas para a prática de esportes, como caminhadas, corridas e ciclismos. E na avenida inteira não existe nem sequer um bebedouro para que as pessoas possam se reidratarem. Plenário Joaquim Paulino Borges, 26 de agosto de 2021. Indicação número 156 de 2021, autores Edvino e outros. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cacilândia, os vereadores que a subscrevem ao final assinam e indicam à mesa que, após cumpridas as demais formalidades regimentais de estilo, seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor Jair Bonicogo, prefeito municipal, solicitando que autorize a Secretaria Municipal de Saúde a designar uma enfermeira para acompanhar os motoristas plantonistas nos atendimentos de urgência e emergência da nossa cidade. Justificativo. O pedido é necessário, uma vez que os motoristas estão fazendo atendimento sozinho, em algumas situações sendo ajudados até mesmo por populares, necessitando assim de um profissional qualificado para acompanhar os atendimentos de urgência e emergência. Plenário Joaquim Paulino Borges, 19 de agosto de 2021. Passo a palavra para o presidente, pois não há mais matérias para o pequeno expediente. Não havendo mais matéria para o pequeno expediente, encerro o pequeno expediente. Passo a palavra para a secretária para dar início ao grande expediente. Quero avisar os nobres vereadores que a nossa segunda secretária, Fernanda Messia, estará passando com o livro para quem quiser se inscrever na palavra livre. Passo a palavra para a secretária. Requerimento número 28 de 2021, autores Sumara Ferreira Leal e outros. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cacilândia, os vereadores que essa subscrevem ao final assinam, requerem à mesa que, após ouvido o colém do plenário e observadas as demais formalidades regimentais de estilo, seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor Jair Bonicogo, prefeito municipal, requerendo que informe a essa casa se existe algum departamento da prefeitura com defasagem de funcionários. Em caso de resposta afirmativa, informar qual departamento necessita de mais funcionários e a quantidade de vagas. Justificativa. Essa casa necessita das informações para que possamos sanar dúvidas e os cidadãos cacilandenses quanto à clareza que o caso requer. Nesse termo, peço deferimento. O plenário Joaquim Paulino Borges, 26 de agosto de 2021. Passar a palavra para o presidente para colocar o requerimento em discussão e votação. Coloco o requerimento em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Sumara Leal. Vossa Excelência dispõe de 8 minutos.
Boa noite a todos os colegas. Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo e nos ouvindo. É um requerimento simples, só informações mesmo em relação a se existe algum departamento, né? Nós sabemos que a máquina pública, assim como nós falamos, né, do setor da prefeitura, é um grande gerador de empregos para a nossa cidade. E muitas vezes nós vemos, né, a burocracia que se é hoje em dia para se contratar funcionários, né, a fiscalização do poder público, graças a Deus, né, isso tem até, de certa forma, dado mais estabilidade aos funcionários. Eles devem ser concursados, passar por uma série de exames, avaliações, para eles conseguirem o tão sonhado emprego público. Então, eu vejo que tem muitas pessoas que estão na fila, elas nos cobram, perguntam como que seria, se vai chamar. Então, eu acredito que, até onde eu sei, eu não sei os colegas como pensam, mas até onde eu sei, todos os departamentos já estão com o número de funcionários suficientes, né? Nós não temos visto falta nos departamentos que nós temos ido, nos PSFs, em todos os departamentos da prefeitura que a gente tem ido, a gente sempre vê que o número é suficiente. Então, eu gostaria de saber se existe falta em algum dos locais, porque até onde eu sei, aparentemente está tudo tranquilo, e quando não são suficientes, eles devem ser chamados pelo concurso público. Então, eu gostaria que os vereadores aprovassem esse pedido, é um requerimento simples, né? Mas só para a gente ter noção de como anda e, se não está suficiente, realmente, quantos funcionários está precisando e em quais departamentos. Então, é somente isso por esse requerimento. Continua a discussão. Senhor presidente, eu vou discutir. Com a palavra, o vereador Fião. Vossa Excelência dispõe de 8 minutos. Senhor presidente, eu pedi para discutir o requerimento. Antes de eu adentrar na matéria, no conteúdo, com a vossa permissão, eu quero, já falei sobre ele hoje aqui, eu quero mandar um abraço especial ao José Carlos, irmão do Carlão, que mora lá em Suzano. O Carlão vai vir para Cacilândia, ele é filho daqui, então eu sou muito amigo da família. Seja bem-vindo, a casa é nossa. Senhor presidente, discutir esse requerimento, ele me volta no tempo, porque quando foi feito o primeiro concurso no município de Cacilândia, eu sempre dizia para o prefeito que havia necessidade de convocar. Eu posso dizer isso, eu creio que não é o caso do vereador José Martiniani, nem do Leandro, que muitas das vezes o secretário ele fica inibido de falar para o prefeito aonde tem que mexer, aonde tem que convocar, a deficiência de material humano. Então, por que essa preocupação? Porque às vezes o prefeito acha que o secretário é um pouco chato, e infelizmente o secretário é que vivencia os problemas do município e a sua falta de funcionários. E eu agora passando ali, eu falei, que zebra, né? Porque o vereador e presidente dessa casa, ele sabe o que eu estou dizendo. Eu tenho uma briga incansável desde a época do meu primeiro mandato, quando nós sabemos, e o Nelson sabe o que eu vou dizer também isso, que já fez parte e já fez gestão lá na Secretaria de Saúde, nós sabemos que os nossos motoristas vão ficar um pouco chateados comigo. Eles viajam muito e é necessário para ganhar suas diárias, mas enfrentam uma dificuldade imensa, mal chega em Cacilândia, já tem que ir para outra cidade. E nesse mandato, teve uma situação que eu disse, prefeito, tem que cuidar com isso com mais carinho, tem que pagar o adicional noturno, né, tem que pagar uma gratificação melhor, mas que era necessário convocar mais pessoas para fazer parte da saúde e também da educação. Nós tivemos uma grande dificuldade aqui, quando citaram o exemplo, e foi mencionado no município, essa câmera está um pouco alta, eu sou meio baixo, mas acredito que ela deve estar focalizada em mim também,
quando surgiu a grande história de vender a minha água. Por que eu digo a minha água? Porque também é minha. E o vereador Fião, Deus me deu uma sabedoria, uma oportunidade de defender naquele momento. Fui o primeiro vereador que fui para a imprensa falada, na Rádio Patriarca, dizendo, olha, eu sou totalmente contra e quero dizer para vocês que eu acho que tem que ter gestão no departamento. E eu vou falar aqui, eu tenho certeza que um cara que está fazendo um trabalho espetacular, o Laser, ele sempre me clamou que está faltando material humano. E que não teve atendimento por parte da municipalidade em atender essa demanda de gente lá para ajudar o departamento de água. Então surgiu tudo isso, que não dava conta de sanar esses problemas, que era necessário vender a minha água, e que essa história da água, Pamplona, ela vai sair daqui 3 anos, a real, verdadeira história, porque o vereador Fião foi na imprensa escrita, falada, e disse que era totalmente contra. Então eu acho que o município não teve concurso na área de pedreiro, talvez deveria ter feito isso, porque também não tem nada contra essas empresas que estão prestando serviço no município. Nós temos aí mais de talvez 6, 7 empresas prestando serviço, porque não temos essa demanda no concurso público, na área de pedreiro, por exemplo, e aí teve que terceirizar. Eu ainda continuo dizendo, a terceirização, às vezes, o trabalho da terceirização ajuda a fluir o sistema, mas lógico que nós temos que estar de olho, o que está sendo essa licitação, se está sendo com dispensa, porque tem que ser tudo transparente. Então, eu até disse para a vereadora Sumara, vixe, esse requerimento eu podia nem ter pedido para discutir, porque tem 2 segmentos. Nós sabemos que o prefeito, e eu pedi para ele prorrogar o concurso público, nós sabemos que ele está convocando, mas nós temos que ter ciência que o município pode cair numa situação dos 71% que não pode gastar, que só pode gastar 71% ou 72% com a folha, porque senão estoura e isso gera uma improbabilidade administrativa para o executivo. Então tudo isso temos que ver, essa situação. Eu acho que tem que fazer uma gestão, e aqui eu sei que quando a gente fala isso, o secretário fica um pouco aborrecido, eu acho que tem que fazer um manejamento, um levantamento de realmente as suas deficiências, se tem gente que não está trabalhando a contento da realidade do município, tudo isso tem que ser visto um requerimento oportuno, que levantou uma situação para nós saber quantos funcionários o município tem, quantos estão aposentados, ou quantos estão aí de atestado, e isso tudo é muito pertinente para nós levantar essa situação e ajudar o Jair Boni a administrar isso aí de uma forma mais coeso, mais transparência, e facilitar principalmente para o secretário, porque muitas das vezes eles não querem entrar em linha de colisão com o funcionário público, e muito menos com o prefeito, porque nós sabemos que quem é que não quer trabalhar, levar o sustento para dentro da sua casa? Mas eu acho que nós temos que fazer esse levantamento mesmo, para ver o que nós já estamos gastando com a folha do município, e pedir para que o funcionário, eu sempre tenho dito isso, aquele que carrega o piano do município, abraçar a causa do município e ajudar aí a administrar essa cidade, que realmente é uma cidade espetacular, onde nós moramos, e nós temos que realmente defender a terra a qual nós amamos, mas que nós precisamos também, com toda cautela, ver essa situação do que pode ser gasto, até quanto nós já gastamos, para não ter aí uma investigação, uma improbidade administrativa, e isso pode vir uma denúncia, e aí nós ter aí que investigar mais profundo, com uma possível CPI, porque isso é proibido pela Constituição. Espero que o prefeito não faça isso e analise com todo carinho, respondendo este requerimento, para que nós possamos juntos chegar a um denominador comum e ajudar tanto a secretaria como o prefeito nessa questão de material humano que ajuda a administrar o nosso município. Muito obrigado, meu presidente. Continua a discussão. Não havendo mais discussão, vou pôr em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passo a palavra para a secretária. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Leandro Rosa de Souza. Eu quero aqui oferecer uma moção de pesar
para a família da Angelita Aparecida Gonçalves. Para toda essa família aí, as condolências e que Deus abençoe a todos. E também gostaria de oferecer uma moção de aplausos para a chefe de gabinete da Prefeitura Municipal aqui de Cacilândia, a Gildete de Oliveira Ramos, pelo brilhante serviço prestado aí à frente à assessoria do prefeito Jarbone e à nossa comunidade aí, sempre trabalhando com transparência e responsabilidade. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Nelson Gomes. Quero emoção de pesar para a família de André Luiz Rodrigues de Oliveira. Meus pesos à família. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Peter Simon. Eu quero oferecer uma moção de pesar à família de Oldaíra Alves de Miranda, que é a mãe da dona Magna. Então, meus sentimentos a toda a família. Mais alguém? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Fião. Não sei se eu posso, se não puder, não tem problema, a casa pode corrigir depois. Eu quero oferecer uma moção de aplauso à minha mãe, Idolina Mar dos Santos, por ter criado os 5 filhos sem o meu pai, né, que faleceu no caminhão de jogador, e ela deu um duro danado e ensinou nós a ter responsabilidade, respeitar e valorizar os princípios básicos da vida. Então, em nome da minha mãe, eu ofereço essa moção de aplauso a ela. Mais alguém? Pela ordem, senhor presidente, eu quero oferecer uma moção de aplauso a Joelmir Vital, que esse fim de semana ele esteve em São Paulo, participando do Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo. Ele levou o nome da nossa cidade lá e ficou entre os 8 colocados. Então, a moção de aplauso a ele. Eu acredito que todo esporte tem que ser valorizado. Coloco todas as moções em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passo a palavra para a secretária. Não há mais matérias no grande expediente. Passo a palavra para o presidente. Não havendo mais matéria para o grande expediente, passo a palavra para a secretária para fazer a chamada e dar início à ordem do dia. Vereador Arthur Barbosa de Souza Filho. Presente. Vereadora Fernanda Messias de Souza. Presente. Vereador Fião. Presente. Vereador José Martiniano de Moura. Presente. Vereador Leandro Rosa de Souza. Presente. Vereador Luiz Fernando. Presente. Vereador Nelson Gomes. Presente. Vereador Oba-Oba. Presente. Vereador Peter Simon. Presente. Vereadora Sumara Ferreira Leal, presente. Vereador Zé Divino. Presente. Projeto de lei, mensagem número 25 de 2021. Projeto de lei número 20 de 2021. Senhor presidente, honra-me dirigir a Vossa Excelência e aos demais nobres pares para encaminhar a essa Casa de Lei o incluso projeto de lei número 20 de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar e outorgar escritura definitiva de doação de um lote de terreno urbano, imóvel público municipal, ao Estado do Mato Grosso do Sul e à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, com interveniência do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, com destinação e finalidade para a construção e instalação de sede própria do Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul, nessa cidade de Cacilândia, Mato Grosso do Sul, e da outras providências. Passou pelas seguintes comissões: de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento. Todas foram favoráveis. Passo a palavra para o presidente para colocar o projeto de lei em discussão. Coloco o projeto em discussão. Pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador José Martiniano de Moura. Vossa Excelência dispõe de 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, companheiros aqui presentes, imprensa, companheiros que nos ouvem através da transmissão da Rádio Patriarca, aqueles que nos acompanham através da rede social da Câmara Municipal. Eu quero me reportar um pouquinho, em poucas palavras,
no primeiro mandato do prefeito Jair. Ele foi eleito em 1982, com mandato de 6 anos, Nelson. Foi de 83 a 88. E naquele período era a época áurea em que o dinheiro não faltava, porque vinha de carrada do Chapadão do Sul. O prefeito Jair tinha um hábito, e um feliz hábito, de fazer, Salame, algumas pesquisas do município, e você lembra muito bem disso, muitos companheiros que aqui estão, lembra disso. Pesquisas essas que qual eram as prioridades do nosso município, aquilo que as pessoas queriam em primeiro lugar. E eu me recordo que ali foi colocado prefeitura, que foi construído dentro daqueles 6 anos. Foi colocado também a Santa Casa, que antes tinha uma outra nomenclatura que eu não me recordo. O estádio, rodoviária, e assim foram várias coisas em que o Jair foi priorizando e ouvindo a opinião da população através de urnas. As pessoas votavam. E eu tenho a mais absoluta certeza, vereador Fião, Oba-Oba, Luiz Fernando, Arthur, que se tivesse feito uma pesquisa como essa alguns anos atrás, ou há poucos dias, com certeza, eu tenho a convicção de que a aprovação seria quase que unânime, vereador Leandro. É um clamor popular. Nós teríamos no mínimo 98% da população pedindo o Corpo de Bombeiro, a unidade do Corpo de Bombeiros aqui em Cacilândia. Nós vimos ali Água Clara adquiriu o Corpo de Bombeiros, nós vimos Aparecida do Taboado, a nossa vizinha Paranaíba, nós vimos Chapadão do Sul, Costa Rica, e o problema sério, crônico, Adilson, referente ao Corpo de Bombeiros, foi se perdurando há anos e anos, e a população clamando por esse Corpo de Bombeiro. Nós podemos assistir câmaras outroras, também nessa maratona, nessa via sacra, vereador Peter, vereadora Sumara, vereadora Fernanda, até Campo Grande, conversando com deputados, conversando com o governador do estado, conversando com o coronel do Corpo de Bombeiro. O senhor sabe muito bem disso, vereador Fião. Enquanto nós somos colegas no mandato de 13 a 16, eu, o senhor e o vereador Arthur, quantas foram as vezes que nós também levamos esse clamor popular àqueles que nos representam lá em Campo Grande. Mas as câmaras de outrora também pediram. As câmaras que depois que nós dois somos vereador Arthur, a Câmara passada também pediu, e muito louvável isso, vereador Fião, porque eu, enquanto secretário, eu ficava sabendo daquilo que acontecia dentro dessa Casa de Leis, e que o senhor, os demais colegas seu que compunha essa casa no mandato passado, também tinha essa expectativa, também tinha essa visão da necessidade da unidade do corpo de bombeiros. E está prestes a se tornar realidade. Isso é muito bom, vereador Zé Divino. Mas eu percebo que eu acertei. Porque há pouco tempo transitou nessa casa um projeto para doar essa mesma área que nesse momento nós vamos votar para que seja doado ao governo do estado para implantar o Corpo de Bombeiro. Mas essa área, alguns meses atrás, era para ser doada para uma empresa particular. Empresa essa que eu sou a favor que o município estenda as mãos em gênero, número e grau. É geradora de emprego, de renda, faz o comércio girar, mas o lugar dela vai chegar. E eu tenho a mais absoluta certeza que vai ser dentro de um dos polos empresarial. E nós vamos ter o maior prazer, vereador Oba-Oba, de votar esse projeto quando aqui chegar, Luiz Fernando. Mas eu tenho a mais absoluta certeza que hoje é um dia muito feliz para cada um de nós, porque nós vamos dar o voto ao prefeito
para que possa doar aquela área para tão sonhada unidade do Corpo de Bombeiros, para atender em todas as necessidades, e não vou aqui nominar quais são as necessidades de um Corpo de Bombeiro atender, porque todos os senhores sabem e a população também. Então aqui, os meus cumprimentos ao prefeito Jair, os meus cumprimentos ao vice-prefeito Valdeci, que sei que o quanto lutou por esse Corpo de Bombeiro também, mas o meu eterno agradecimento às câmaras passadas, a Câmara que nós somos vereador, essa Câmara do mandato passado, e esta que já fez reivindicação lá em Campo Grande, referente à unidade do Corpo de Bombeiro também. Parabéns a todos. Muito obrigado e um grande abraço. Continua a discussão. Pela ordem. Com a palavra, o vereador Luiz Fernando. Vossa Excelência dispõe de 15 minutos. Em nome do presidente, eu queria desejar uma boa noite a todos os nobres colegas, aos vereadores e às vereadoras, desejar uma boa noite a todos aqui presentes, aos colaboradores da casa, aqueles que nos assistem pelo YouTube e nos ouvem pelas ondas da Rádio Patriarca. Muito do que eu ia dizer foi dito pelo meu colega vereador Zé Martiniano, no que tange a doação do lote, que todos sabem aí seria doado por uma empresa privada, que muito provavelmente deve e será contemplada num dos loteamentos aí para industriais que vão ser feitos aí na cidade. Mas o motivo de eu ter vindo aqui é porque, todos sabem, eu sou presidente da Comissão de Legislação e Justiça, e passou pela minha comissão e eu tive o prazer de ler a lei da doação. E às vezes a gente tem um pouco de receio, pensa assim, vai doar o lote, mas não tem nem quando será construído. Por isso eu vim aqui hoje parabenizar o prefeito, o vice-prefeito, que nós sabemos da luta dele para que esse Corpo de Bombeiros venha, e dizer para a população de Caçandia que existe prazo, tá? A construção do Corpo de Bombeiros após a doação tem que ser em 24 meses, tá? E em até 18 já tem que ser iniciado os trabalhos. Então, assim, eu vim para falar disso porque eu acho que se deu prazo para construir e significa que vai vir mesmo. Então, eu fico muito feliz, sei da luta de cada um de nós aqui, que fomos nos deputados estaduais, pedimos no início do mandato, não entregamos o terreno para a empresa privada, não que ela não mereça, que era um gerador de empregos, como diz o Zé Martiniano, mas eu acho que o lote lá é um ótimo lugar para instalar o Corpo de Bombeiros. E é isso. Um abraço. Continua a discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Arthur Barbosa. Vossa Excelência dispõe de 15 minutos. Senhor presidente, boa noite. Boa noite a todos os nobres colegas vereadores. Boa noite às nobres colegas vereadoras, aos companheiros de serviço aqui desta Casa de Leis, a todos os companheiros que nos honram com a presença aqui no plenário nesta noite, as pessoas que nos acompanham através das redes sociais, através da Rádio Patriarca. Uma boa noite a todos. Senhor presidente, eu quero aqui dizer da minha satisfação da gente poder estar discutindo esse projeto nesta noite. Os nobres colegas que antecederam aqui já foram muito felizes, né, nas suas colocações, e dizer assim que existe algumas pessoas, nobre colega vereador Peter, que fica questionando o contrário. Mas o Corpo de Bombeiro em Cacilândia é prejudicial, vai prejudicar o comércio. Infelizmente a gente acaba tendo que ver isso aí na rede social. Alguns comentários, né, que vem dizendo que é ruim. Mas assim, eu quero dizer para a nossa comunidade, o Corpo de Bombeiro dentro do nosso município,
ele só vem para contribuir com o desenvolvimento. Quem ouviu hoje o programa da Rádio Patriarca Rotativa no ar, eu ouvi um pedacinho que estava no horário de almoço, na correria ali, quando se diz que uma das exigências, né, para que o nosso aeroporto seja homologado, que haja uma ampliação, está numa questão do Corpo de Bombeiro. É necessário a gente ter essa segurança dentro do município. Referente ao que algumas pessoas questionam, mas vai ter o Corpo de Bombeiro, vai ter que pagar o alvará, vai ter que... Sem o Corpo de Bombeiro também você tem que pagar. Isso é uma conversa que não procede, né? Dizer que o Corpo de Bombeiro vai perseguir, vai fazer isso, não. O Corpo de Bombeiro ele vem para somar, para trazer segurança, para dar à nossa comunidade, para dar aos nossos comerciantes uma segurança maior. Graças a Deus nós somos um município que tem bastante empresas aqui de grande porte, né? Temos aqui no nosso município vários postos de gasolina dentro do perímetro urbano, mercados aqui grandes, lojas de tecidos de roupa aqui grande, né? Vários comércios aqui que tem aí produtos inflamáveis. Então o Corpo de Bombeiro, graças a Deus, é uma realidade hoje dentro do nosso município, né? E dizer que é importante, como os nobres colegas antecederam aqui, dizer do esforço que foi realizado por cada Câmara anterior, por essa, pelo prefeito municipal, pelo vice-prefeito, que já esteve aqui nessa Câmara Municipal, cobrando também a unidade do Corpo de Bombeiro, e agora na função de vice-prefeito, também não mediu esforços, correu atrás, participou de reunião, e isso é importante, a junção de forças para que o nosso município continue nesse caminho do progresso. Nós sabemos que foi discutido aqui recentemente algumas empresas interessadas de vir aqui para o nosso município. Tendo a unidade do Corpo de Bombeiro, tenham certeza que é um ponto positivo para que essas empresas venham se instalar aqui no nosso município. Muito obrigado, senhor presidente, e agradecer ao prefeito por essa iniciativa de encaminhar esse projeto de lei a essa casa. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Fião. Vossa Excelência dispõe de 15 minutos. Senhor presidente, pedi para discutir, na minha concepção, um dos melhores projetos nesse período que eu estou aqui de vereador. Por que eu digo isso? Porque o político ele tem que deixar um legado. E para deixar um legado ele tem que ter algumas prioridades no seu governo, no seu mandato como legislador e também como executivo. O prefeito Jair Boni, várias vezes em conversa, tomando um cafezinho na sua casa, ou às vezes tomando um cafezinho na prefeitura, eu dizia, prefeito, a necessidade do Corpo de Bombeiros, ele brincava, não, trazer o Corpo de Bombeiros para Cacilândia, os homens é muito forte, né, muito bonito, pode prejudicar. Mas eu disse, Jair, é necessário, porque nós sabemos que tem alguns acidentes no nosso município, que necessita do Corpo de Bombeiros. Hoje Cacilândia já está adentrando num novo patamar do desenvolvimento, mas aí como é que vai desenvolver se nós não temos o princípio básico, que é o aeroporto, nós não temos o princípio básico, que é um corpo de bombeiros, é que vai dar o suporte, a sustentabilidade em alguma situação negativa dentro do município. Mas, sabiamente, como eu disse, prioridade e legado, o Jair está saindo, nós sabemos que é o último mandato de prefeito dele. Aliás, eu tenho lutado para ele fazer uma estátua, já apresentei essa indicação, ele não quer. Eu acho que tem que ser, a gente tem que lembrar em vida as suas ações, infelizmente, né, no Brasil é o contrário. E hoje adentrou na sessão passada adentrou esse projeto. E eu conversando com a Verinha, conversando com alguns colegas,
Nós sabíamos que esse terreno ia ser doado para uma empresa de caráter de emergência, aqui ia ser votado por esta casa. Não estou dizendo que aqueles que votaram favorável estavam errados, não, muito pelo contrário, estava pensando na geração de emprego, na oportunidade do crescimento da empresa. E, sabiamente, porque Deus me deu essa oportunidade, eu entrei em discussão, se não me falha a memória, eu fui um dos primeiros vereadores a discutir o projeto, e disse que eu era totalmente contra naquele local, porque desde o meu primeiro mandato eu estava cansando já de ir atrás de terreno, de local para a instalação do Corpo de Bombeiros. Por exemplo, nós fomos lá onde era a Iago, nós fomos ali onde foi doado, aqui para Braçol, nós fomos lá naquele campo na Juraci Lucas, e por aí afora, era aprovado na concepção dos coronéis, mas infelizmente não era aprovado pelos executivos do nosso município. E infelizmente, até hoje, o Corpo de Bombeiros esteve tão distante. Mas hoje o sonho se torna uma realidade. Então, quando nós discutimos e votamos contra, essa Câmara acertou, porque talvez nós poderíamos estar prejudicando a vinda do Corpo de Bombeiro. E haja vista que nós temos aí um polo industrial, um parque industrial, que dá para ir agasalhar essas empresas que queiram realmente gerar emprego no nosso município. E eu quero dizer que eu tive a oportunidade, inúmeras vezes, nos mandatos anteriores, citado pelo vereador Zé Martiniano, pelo vereador Arthur, que foi uma luta incansável de todas as câmaras. Todos os vereadores comungavam com a mesma ideia de trazer o Corpo de Bombeiro. Mas nós sabemos que a dificuldade, porque nós dependemos exclusivamente do município, do executivo e também do governo do estado. E o governo do estado fez vários compromissos, inclusive eu tenho CD mostrando como era para ser instalado o Corpo de Bombeiro em casa. Eu tive presente lá conversando com o coronel, eu não me lembro o nome dele, ele era aqui do Alto Tamandaré. Aliás, nós tomamos um café, conversamos várias histórias. Ele disse: olha, isso foi há 4 anos atrás, o Corpo de Bombeiros só não é de vocês se vocês não quererem, mas infelizmente na época não teve iniciativa por parte do Executivo para trazer o Corpo de Bombeiros. Enfim, a história está chegando um início. Por que está chegando o início? Porque nós poderemos votar daí a pouco a doação para o Estado, para que ele possa construir aí o prédio para vir instalar o Corpo de Bombeiros. Essa Câmara atual, nós temos ainda 2 tarefas. A primeira, assim se for aprovado, nós temos essa tarefa de pegar no pé do governo, e eu tenho certeza que o governo vai cumprir, de construir isso dentro de 24 meses. Por que eu digo isso? O nosso governo, Reinaldo Azambuja, está saindo daqui a pouco, mas eu tenho certeza que ele também vai deixar o seu legado, dizer e ficar na história que ele foi quem implantou o Corpo de Bombeiro no município de Cacilândia. Segunda tarefa, assim que construir em prazo de 24 meses, nós temos que saber que tem que ter a formação desses contingentes para que venha para o município de Cacilândia. Então nós temos que estar cientes que nós temos 2 tarefas, e eu tenho certeza que o governo vai cumprir com o Jair, porque esse é amigo pessoal, ele vai cumprir com o anseio da população de Cacilândia, que é um município que vai crescer, vai desenvolver aí durante 2, 3 anos, e que precisa realmente do Corpo de Bombeiro. Mas tudo isso que eu falei é de suma importância, mas tem uma que eu ainda quero sanar e explicar para a minha querida população. Porque às vezes é necessário a experiência se formando com os novatos, ou assim, com a nova equipe que forma a equipe da Câmara Municipal. Eu posso contar essa história. Quando eu adentrei neste novo mandato, sobrou só eu, graças a Deus, e o povo de Cacilândia, que entendeu a necessidade do vereador Fião contribuir mais 4 anos para o desenvolvimento do município. Eu fiquei um pouco ansioso, ou talvez, assim, com medo e preocupado como seria a receptividade de Vossas Excelências para com o vereador Fião. Apresentei vários projetos, apresentei algumas indicações, e todas elas assinadas por Vossas Excelências. E isso me dá o prazer de ser vereador nesse município, porque nós comungamos com a mesma ideia, o crescimento do nosso município. E eu posso afirmar aqui para a minha querida população, assim, quando nós votamos contra a doação daquele terreno para aquela empresa,
Eu disse aqui naquela sessão que eu iria apresentar uma proposta, já seria a terceira ou a quarta proposta para a instalação do Corpo de Bombeiros, apresentei e foi assinada pelos 11 vereadores. O mesmo terreno que ia doar para a empresa foi apresentada pelo vereador Fião, assinada para os demais colegas, para que o município doasse para o governo do estado, transferisse a responsabilidade para que o governo se instalasse o Corpo de Bombeiro em Cacilândia. O prefeito Jair Boni, sabiamente, não falou não para a Câmara Municipal, para os 11 vereadores, para os 9 vereadores e as 2 vereadoras. Ele mandou o projeto aqui. É lógico que ele teve uma conversa de pé de ouvido com o governador. Ô, meu governador, eu quero entrar na história de Cacilândia, não só como 5 mandatos, eu quero entrar na história com a instalação do Corpo de Bombeiros. E eu tenho certeza que o governador falou baixinho: terás o Corpo de Bombeiros, me dou o terreno. E o prefeito, sabiamente, pegou a indicação do vereador Fião, assinado por Vossas Excelências, e ele disse: esse é o terreno que vai ser instalado o Corpo de Bombeiros, e é uma realidade no município de Cacilândia. Então me honra muito ser vereador com Vossas Excelências. Eu tenho certeza, Zé Martiniano, Cacilândia deve muito ao senhor, ao Leandro, que fez um brilhante trabalho como secretário, o Nelson, que tem uma história, né, Nelson? O senhor merecia estar aqui, porque eu sei da sua contribuição desde o passado até no presente, e hoje está fazendo o diferencial aqui na Câmara Municipal. O vereador Peter é aquele vereador, na minha concepção, que vê as dificuldades, os problemas em tudo e acha solução e busca, ele não para enquanto não achar a solução daquele problema para o município. O nosso presidente Zé Divino, né, o qual a gente se falava muito em matemática, hoje, vereador Zé Divino, o senhor está num patamar de ser talvez até um futuro candidato a prefeito. Vereadora Sumara, me honrou muito ter viajado com ela, conhecido o seu legado, a sua vontade que Cacilândia desenvolva, e isso deve da sua história familiar, da sua vontade própria, que Cacilândia realmente muda de patamar, e eu tenho certeza, com esse trabalho que a senhora está fazendo, Cacilândia está numa boa mão. Fernanda, minha parceira, minha amiga, lá do Alto Posto, muitos diziam, não vai ganhar. Ela, com seu jeitinho simples, sabiamente, foi e ganhou as eleições, e eu não resta a menor dúvida, é a melhor segunda secretária que essa casa já teve, uma pessoa carismática, uma pessoa sábia, e que está de olho em tudo que está acontecendo no município de Cacilândia. Vereador Arthur é aquele que eu sempre dizia, o vereador que acha cabelo em ovo, e é necessário que tenha esse vereador, porque senão coloca a Câmara inteira em dificuldade. O vereador Arthur, eu tive a oportunidade de estar aqui 3 mandatos com o senhor, e o senhor nunca deixou a Câmara entrar em nenhuma situação que seja contrária, prejudicando principalmente a Câmara. Esse vereador Arthur, meu amigo, meu irmão, analisa os projetos friamente, pode ter certeza que quando ele analisa um projeto, o projeto realmente está 100%. E para mim, o meu amigo Luiz Fernando, eu tenho dito, né, eu tenho certeza que nenhum tem ciúmes quando eu falo isso, o Luiz Fernando, para mim, na minha concepção hoje, é um dos melhores vereadores que está na atualidade da Câmara Municipal. Já falei algumas vezes isso, e o senhor está de parabéns. Vereador Oba-Oba, meu amigo, meu irmão da Vila Isanópolis, aquele que realmente defende a população, está de olho em tudo que acontece para o menos favorecido, e não resta a menor dúvida que o senhor vai crescer muito na política, né? E eu tenho certeza que Cacilândia também está em boas mãos. Então está aí a característica, na minha concepção, de todos os vereadores. E o vereador Fião, para finalizar, é o vereador simples que está aí em 4 mandatos, tem a consideração dos meus amigos conterrâneos de Cacilândia, agradeço por eles confiar no meu trabalho, e por isso que eu apresento essa proposta de a instalação do Corpo de Bombeiro, e eu tenho certeza que o prefeito vai deixar o seu legado, assim como essa Câmara vai deixar o legado, juntamente com o vereador Fião, com a instalação que é o sonho da nossa população do Corpo de Bombeiro. Só uma ressalva, pode ter certeza, as nossas empresas, empresários, que o Corpo de Bombeiros não vai vir para prejudicar, muito pelo contrário, vai favorecer as nossas empresas e salvar, talvez, até a vida de uma família tão próxima que é a nossa família. Muito obrigado, meu presidente, por essa oportunidade, e é um sonho realizado nesse exato momento. Continua a discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Peter Simon. Vossa Excelência dispõe de 15 minutos.
Boa noite a todos, aos nobres colegas, a todos presentes nessa Casa de Leis. É gratificante essa noite estar podendo estar nessa casa, representando a população e votando um projeto de tamanho orgulho para o nosso município, né? É uma luta que vem, acredito, há uns 20 anos, né, que nosso município vem lutando. Algumas pessoas não viam naqueles momentos que era necessário a vinda do Corpo de Bombeiros, e sabemos que se uma cidade quer desenvolver, quer crescer, ela precisa ter uma estrutura sólida, e o Corpo de Bombeiros vem para isso. Como o nobre colega Fião falou, a questão do nosso aeroporto também, o Corpo de Bombeiros estando aqui no município instalado, acredito que vai ajudar bastante a gente a estar organizando a questão do aeroporto. E o Corpo de Bombeiros, o governo do estado já deu um aporte, né, para a gente. Falou, não, vocês doam um terreno que a gente constrói. Eles têm um prazo de 24 meses para construir após a votação aqui e o prefeito sancionar a lei. E após a lei estar sancionada, também tem o artigo 3º da lei, que fala, aqui no artigo 3º, o parágrafo único, que o prazo para início das atividades do Corpo de Bombeiro poderá ser iniciado mediante alocação de imóvel. Então, após a votação dessa lei, nosso município já pode sim ter o Corpo de Bombeiros. Então, nós 11, eu acredito que podemos estar, após essa lei ser votada, aprovada, tenho certeza que pelos 11, a gente, depois dela ser sancionada pelo prefeito, ir até Campo Grande e conversar com o nosso governo, conversar com o nosso governador, para ele instalar pelo menos um ponto do Corpo de Bombeiros aqui, que vai ajudar bastante. E dizer a todos os nossos empresários, a toda a nossa população, que o Corpo de Bombeiro, ele não vem aqui só para prejudicar, na verdade, de maneira alguma, visto que ele tem que fazer vistoria. Se não tiver o Corpo de Bombeiro aqui, ele vem de Paranaíba e faz a vistoria na empresa. Então, o Corpo de Bombeiro, ele não serve apenas para apagar fogo, ele vai servir para ajudar os nossos motoristas da ambulância em algum acidente, alguma família, alguma criança que se engasgar. Então, o Corpo de Bombeiro vem mesmo para ajudar e fazer com que nossa cidade cresça e desenvolva cada vez mais. É uma satisfação mesmo estar podendo participar dessa votação, e eu me sinto realizado em poder representar a população e estar junto aqui nessa votação. Obrigado. Continua a discussão. Não havendo mais discussão, passo a palavra para a secretária para colocá-lo em votação. Os favoráveis digam sim, os contrários não. Vereador Arthur Barbosa de Souza Filho. Sim. Vereadora Fernanda Messias de Souza. Sim. Vereador Fião. Sim. Vereador Zé Martiniano de Moura. Sim. Vereador Leandro Rosa de Souza. Sim. Vereador Luiz Fernando. Sim. Vereador Nelson Gomes. Sim. Vereador Oba-Oba. Sim. Vereador Peter Simon. Sim. Vereadora Sumara Ferreira Leal, sim. Vereador Zé Divino. Sim. Passo a palavra para o presidente para dar o resultado da votação. Aprovado por unanimidade. Passo a palavra para a secretária. Projeto de lei número 21 de 2021. Senhor presidente, honra-me dirigir a Vossa Excelência e aos demais nobres pares para encaminhar essa Casa de Lei o incluso projeto de lei número 21 de 2021, que dispõe sobre os benefícios eventuais no âmbito do município de Cacilândia, Mato Grosso do Sul, e da outras providências. Passou pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, de Finanças, Orçamentos e de Educação, Saúde e Assistência. Foi aprovado por todos. Passo a palavra para o presidente para colocar o projeto em discussão. Coloco o projeto em discussão. Pela ordem, excelência. Com a palavra o vereador Luiz Fernando. Vossa Excelência dispõe de 15 minutos. Não é só ele, né? É o projeto, Sumara? É. Bem, eu vou ser sucinto para discutir o projeto. A gente analisou o projeto como comissão, né? E eu quero parabenizar a assistência social, em nome da Carmen, que é a secretária da assistência social do município. Dizer que esse projeto vem regulamentar uma situação que Cacilândia enfrenta, que é muito grave. É grande
a parcela de pessoas que vai na assistência social, que necessita de um auxílio num momento específico. Então, assim, às vezes é um projeto que tem uma nomenclatura um pouco difícil de entender, para quem não compreende, mas isso está complementando, vai contemplar o quê? Auxílio natalidade, auxílio funeral, salvo engano, vulnerabilidade temporária e vulnerabilidade em caso de calamidade pública. Em caso de calamidade pública, aluguel também, né? O caso de calamidade pública, eu acho que é algo que vai ser pouco utilizado, porque uma situação de calamidade pública aí vai ser uma coisa muito esporádica, dificilmente vai ocorrer. Agora, a natalidade, ajudar aquela mãe que acabou de ter um filho, que está passando dificuldade, o auxílio funeral, aquela pessoa que perde um ente querido. Acho que o Peter o vereador Peter teve um problema esse final de semana para ajudar uma família que não tinha condições. E a vulnerabilidade temporária são andarilhos, essas coisas. Então, acho que está na hora de regulamentar. A assistência social já ajuda. E essa lei nada mais é do que regulamentar essa situação que existe no município. Então, eu gostaria só de falar isso aí. Parabenizar mais uma vez a assistência social, em nome da Carmen e de todos que trabalham lá. Um abraço. Continua a discussão. Não havendo mais discussão, passo a palavra para a secretária para colocá-lo o projeto em votação. A votação é simbólica. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Passo a palavra para o presidente para dar o resultado da votação. Aprovado por unanimidade. Passo a palavra para a secretária. Projeto de lei número 23 de 2021. Senhor presidente, honra-me dirigir a Vossa Excelência e aos demais nobres pares para encaminhar essa Casa de Lei o incluso projeto de lei número 23 de 2021, que altera o inciso 1º, o artigo 3º da Lei número 1038 de 96, de 29 de novembro de 1996 e da outras providências. Passou pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, de Finanças, Orçamento de Educação, Saúde e Assistência, e todas foram favoráveis. Passo a palavra para o presidente para colocar o projeto em discussão. Coloco o projeto em discussão. Não havendo discussão, passo a palavra para a secretária para colocar o projeto em votação. A votação é simbólica. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Passo a palavra para o presidente para dar o resultado da votação. Aprovado por unanimidade. Passo a palavra para a secretária. Projeto de lei número 13 de 2021, vereador autor Leandro Rosa de Souza, que denomina Trajano Alves Barbosa a praça localizada entre a Avenida Afonso Vendrame e a Rua Valdir P. Maia, no bairro Balmante, nessa cidade. Hoje é a segunda votação. Passo a palavra para o presidente para colocar o projeto de lei em discussão. Coloco o projeto em discussão. Não havendo discussão, passo a palavra para a secretária para colocar o projeto em votação. A votação é nominal. Os favoráveis digam sim, os contrários não. Vereador Arthur Barbosa de Souza Filho? Sim. Vereadora Fernanda Messias de Souza? Sim. Vereador Fião? Sim. Vereador José Martiniano de Moura? Sim. Vereador Leandro Rosa de Souza? Sim. Vereador Luiz Fernando? Sim. Vereador Nelson Gomes? Sim. Vereador Oba-Oba? Sim. Vereador Peter Simon? Sim. Vereadora Sumara Ferreira Leal? Sim. Vereador Zé Divino? Sim. Passo a palavra para o presidente para dar o resultado da votação. Aprovado por unanimidade. Passo a palavra para a secretária. Senhor presidente, só me tire uma dúvida. Essa votação foi a segunda votação do projeto ou foi a primeira? Hoje já foi a segunda votação? É porque aqui está escrito primeira votação e aqui está a segunda votação. Me desculpe. Projeto de lei número 14 de 2021, autor vereador José Martiniano de Moura, que denomina
de José Pereira de Maia à rua projetada 20 no bairro Mais Parque, nessa cidade. Passo a palavra para o presidente para colocar o projeto de lei em discussão. Coloco o projeto em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador José Martiniano de Moura. Vossa Excelência dispõe de 15 minutos. Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, pessoal presente, uma vez mais, o meu cumprimento àqueles que nos acompanham através da rádio, da rede social. Eu quero ser muito breve, muito rápido no comentário referente à denominação de uma rua ali no bairro Mais Parque, denominando-a com o nome do José Pereira Maia, o mais conhecido Zé Fonfon. Zé Fonfon, ele era meu tio, Zé Maia. E como está aqui na biografia, que foi lido pela secretária, a vereadora Sumara, semana passada, o Zé Maia nasceu em 30 de novembro de 1934, na cidade de Rio Verde, Goiás, e foi registrado na cidade de Jataí, estado de Goiás. Zé Maia era filho de Vitor e a mãe Blandina. Zé Maia, com 18 anos, veio de Jataí para Cacilândia, acompanhado de mais alguns amigos alfaiate, sapateiro, relojoeiro e outras profissões. Vieram ganhar a vida no município em que começava meu amigo Zé Nunes, o Zezinho, do Mercado Favorito. O Zé Maia era um amante do esporte, um santista apaixonado, jogador de vôlei, jogador de basquete. Zé Maia casou com Lázara Moura, minha tia, filha de Martiniano José de Moura e Cândida Gomes dos Santos. O Zé Maia teve o Paulo Hernani como filho, o Enio José, são 6 filhos, Paulo Hernani, Enio José, a Eda, a Magda Meire, a Sandra Regina e o José Pereira Maia Júnior. O Zé Maia, ele teve 19 netos e 18 bisnetos. Zé Maia entrou na Polícia Civil depois de trabalhar no comércio, depois de trabalhar como alfaiate. Ele entrou na Polícia Civil no cargo de escrivão no ano de 1966 e aposentou no ano de 1996. Seu falecimento veio no dia 18 de julho de 2017, com 82 anos. Zé Maia combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé. Esse é um versículo que eu gosto muito de usar, do livro de Paulo. E essa simples homenagem, denominando uma rua, a Rua 20, ali do bairro Mais Parque, ao Zé Maia, é com muito orgulho. E tenha mais absoluta certeza, porque a palavra de Deus, ela nos diz que há mais mistério entre os céus e a terra do que o nosso vão conhecimento. Então eu não sei se de lá o Zé Maia, o querido Zé Fonfon, está vendo esta homenagem que daqui a pouco vai em apreciação dos senhores vereadores. Eu não sei se ele está vendo, mas se estiver, eu tenho a mais absoluta certeza, Pamplona e demais pessoas aqui presentes, que ele está feliz. Pois teve uma folha de serviço prestado para essa cidade, construiu família, as honrou, e nada mais salutar, nada mais digno, nada mais honroso, vereador Leandro, do que você homenagear um cidadão que teve a sua participação assídua para o crescimento de um município. A família Maia
esta singela homenagem é de coração. Há uma fusão aí da família Maia com a gente, os Mouras, através da tia Lazinha. E a ele, esta homenagem. E os filhos, netos, bisnetos, a tia Lazinha, receba isso com muito carinho. Uma rua, em nome do Zé Fonfon, irá ficar para sempre da história do nosso município. Eu conto com o apoio de cada um dos senhores, conto com o voto de cada um dos senhores. E pode ter certeza absoluta que, encontrando a esposa, os filhos, os netos, os bisnetos, eu vou referenciar os senhores que esteve ao lado da gente na votação desse projeto. Nesse momento ele não se torna mais só meu, ele se torna de cada um dos senhores para homenagear um cidadão digno que deu a sua vida por Cacilândia, trabalhando e construindo família. Muito obrigado e um abraço a todos. Continua a discussão. Não havendo mais discussão, passo a palavra para a secretária para colocar o projeto em votação. Essa é a primeira votação. Votação nominal. Os favoráveis digam sim, os contrários não. Vereador Arthur Barbosa de Souza Filho? Sim. Vereadora Fernanda Messias de Souza? Sim. Vereador Fião? Sim. Vereador Zé Martiniano de Moura? Sim. Vereador Leandro Rosa de Souza? Sim. Vereador Luiz Fernando? Sim. Vereador Nelson Gomes? Sim. Vereador Oba-Oba? Sim. Vereador Peter Simon? Sim. Vereadora Sumara Ferreira Leal? Sim. Vereador Zé Divino? Sim. Passo a palavra para o presidente para dar o resultado da votação. Aprovado por unanimidade. Passo a palavra para a secretária. Não há mais matérias para a ordem do dia. Passo a palavra para o presidente. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, encerro a ordem do dia. Antes de começar a palavra livre, quero avisar para todos os vereadores que após a reunião a gente tem algum assunto para tratar aqui. Tá? Primeiro orador da palavra livre, vereadora Sumara Leal. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Cumprimento a todos os colegas novamente e a todos que estão aqui, paciosamente nos esperando. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a questão, né? Vocês viram ali no começo, eu li o projeto de lei, que a gente falando novamente sobre esse assunto tão falado desde o começo do ano, desde março, abril, nós já começamos a falar sobre essa questão da área não edificável ao redor da rodovia, da BR, que foi privatizada. Para mim já era um assunto que já devia ter sido encerrado, né? Porque a gente já foi atrás de todas as leis, de todas as cidades que estão fazendo isso. É necessário que seja uma lei municipal que seja criada, né? O presidente Bolsonaro, ele sancionou uma lei federal que desse esse respaldo. Na época dos estudos, eu encaminhei a indicação em abril, mas ela não foi atendida, infelizmente, até hoje. A rodovia já está chegando aqui. Então, nós, como vereadores, também podemos legislar, principalmente nessas leis que não dão custos nenhum para o benefício. Então, eu, juntamente com o vereador Luiz Fernando, que é advogado, entende bastante sobre isso, né, fez essa lei, o vereador Peter Simon, e eu tenho certeza que todos os outros vereadores apoiam isso. Então, na próxima sessão, nós vamos levá-la para votação. Então, por isso que, novamente, a gente está falando sobre esse assunto, né? Porque deve estar, assim, até cansativo isso. Então, só queria explicar que criamos essa lei e hoje também foi publicado no Diário Oficial que o procurador da Prefeitura, ele recomendou que seja criada logo essa lei. Então, acredito que, dentro em breve, nós iremos votá-la e vai deixar todas as pessoas que têm comércios, fazendas ali ao redor dessa BR no perímetro urbano um pouco mais tranquilo, né? Queria falar também um pouco sobre essa questão das indicações que eu fiz hoje. Uma foi sobre a questão da patinação. Já tem pessoas, atletas aqui, que estão praticando esse esporte. Aquele local
lá no Jardim Campo Grande, ficou um local muito adequado, mas as pessoas que praticam a patinação, elas precisam de um espaço um pouco mais largo. Eu fui lá verificar, realmente os canteiros que tem essa pista, ele tem um gramado no meio que dificulta, então assim, é uma indicação simples, né, mas que pode ser usado não só por quem está patinando, mas pelos skatistas. Nós vemos assim o grande anseio da população a estar praticando essas atividades, então eu acredito que é algo que tem que ser feito o mais rápido possível. Outra coisa também é a questão das passarelas. O pessoal do comércio ali da avenida já tinha entrado em contato comigo há um tempo atrás, pedido, né? Ali principalmente frente ao Paredão, tem bastante comércio ali do outro lado, tem oficinas, tem lava-jatos, e as pessoas têm que dar a volta ali na quadra, e nós vimos que algumas quadras da avenida têm aquelas passagens, né, de um lado para o outro, mas não em todas. Então, conversando com outros vereadores, então nós pedimos para que o prefeito atenda essa reivindicação da população, né? Ela não é minha, não é de nenhum vereador específico, ela é da população de Cacilândia, então eu peço gentilmente que o prefeito Jair ele entenda realmente da importância de fazer essas passarelas. Uma coisa que hoje, né, conversando com o Tinzin, que é um dos empresários noturnos que foram muito prejudicados com os eventos, eu vi que ele vai retomar, sábado ele já vai fazer um evento com todas as regras, né, de biossegurança, e eu desejo que Deus abençoe a ele e todos que foram prejudicados nessa parte, e que volte o mais rápido possível. Nós vimos que o estado todo ele já liberou, né, o toque de recolher. Nós não temos mais no estado do Mato Grosso do Sul. E eu nunca me esqueço, um dia que eu estava ali na rampa da prefeitura, com todos os comerciantes que foram prejudicados pelo comércio, e eu estava ali juntamente com eles, né, reivindicando que o prefeito não seguisse o governo, que ele olhasse para a nossa cidade, né, visto que era uma cidade pequena, que tinha alguns comércios que podiam ficar um pouco de tempo mais aberto, mas ali eu lembro que o procurador ele bateu o pé, que ele não podia, que tinha que seguir o governo, e o prefeito falando que tinha que seguir o governo, e agora que o governo liberou o toque de recolher, o nosso prefeito infelizmente não seguiu o governo. Então, assim, muito triste saber que nós ainda continuamos, porque, na minha opinião, como pessoa, como vereadora, como fisioterapeuta, que trabalha na área de saúde, para mim, vírus não tem horário, né? O vereador Arthur aqui trabalha na vigilância sanitária, ele sabe disso, existem muitas aglomerações durante o dia. Nós temos comércios com extremo número de pessoas. Graças a Deus, hoje, a maioria da população já está vacinada. Cacilândia está entre as cidades que estão com um número bem reduzido. Mas eu não acredito que depois das 23 horas a contaminação é maior. Muito pelo contrário, a maioria das pessoas já estão em casa. É a grande minoria que ainda fica. E nós estamos vendo, né, acidentes acontecendo, as pessoas querem sim eventos, elas estão saindo, vimos fatalidades acontecendo nesses últimos... Excelência, 1 minuto. Muito obrigada, presidente. Fatalidades, né, mortes aconteceram, porque as pessoas elas querem sim sair de casa, estão fazendo aglomerações, talvez muitas vezes irregulares. E esses empresários, eles querem fazer algo regular, as pessoas querem sair, então assim, é muito triste. Eu peço que o prefeito verifique isso, a possibilidade sim de estender esse toque de recolher, de seguir o Estado, porque esses eventos com as normas de segurança, eles talvez vão ser muito menos perigoso esse contágio, porque, como eu disse, eu não acredito que o vírus tem horário para ele estar contaminando as pessoas. E outra questão também que me preocupa muito é a questão da creche. Infelizmente, as creches não estão pegando as crianças até 3 anos, algumas estão pegando, outras não. E aí o que mais me assusta é isso. Todas as mães pagam os mesmos impostos, têm os mesmos direitos, e as creches que têm um número menor de crianças estão pegando, e outras que têm um número maior não estão. Então, você está dando direito a uma mãe e privando outras mães, e eu acho que todas têm o mesmo direito. Então, eu peço para o prefeito também verificar, a Secretaria de Educação, com carinho essa questão. Obrigada pelo minuto excedente. Boa noite a todos. Próximo orador, vereador Peter Simon. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite a todos novamente. Hoje eu queria falar da indicação que eu fiz juntamente com os nobres colegas. Discutimos com o prefeito semana passada, relacionado a um programa que o Estado fez, né? Adquiriu 90 campos de quadra sintética, arena esportiva, onde vai ter um campo de
um campo de gramado sintético e um campo e uma quadra de basquete. Então, o Estado adquiriu 90 e a contrapartida, a única contrapartida que o município tem que dar é o lote, o terreno, né? Então, a gente conversou com o prefeito, discutiu alguns lugares e eu acredito que ele já nos sinalizou com isso. Então, eu acredito que vai ser instalado após o projeto vai vir para a gente votar, né? E a gente está doando esse terreno para a implantação dessa arena esportiva ali abaixo da feira. Acredito que vai ficar um lugar bem interessante, é próximo da Elza Vendrame, então ali as pessoas vão poder praticar o esporte mais vezes, né? E outra questão que eu queria falar é relacionada a um requerimento da nossa escola Adriele, né? A tão sonhada escola Adriele, que está desde 2014 para ser finalizada. Em resposta ao requerimento que a gente havia feito, solicitando, né, a informação dos motivos da prorrogação desse contrato, que vem sendo prorrogado há uns 4 anos já, e infelizmente não houve a resposta. Apenas nos informaram que eles estavam fiscalizando a empresa e cobrando que ela fizesse o serviço mais rápido. Estivemos lá semana passada e, infelizmente, tem apenas um funcionário ainda. Um funcionário para uma escola de mais de 300 metros quadrados de construção. Então, nós vamos estar fazendo novamente um requerimento ao Executivo e que seja assim, o que a gente pede é que seja respondido o que se pergunta, né? Porque alguns requerimentos aqui, infelizmente, não têm sido respondidos da maneira que deve ser feito. Outros sim, mas os principais que a gente precisa resolver a situação, resolver o problema, infelizmente a gente está tendo que desenhar a pergunta para, quem sabe assim, o Executivo compreender. Então a gente vai estar fazendo outro requerimento e perguntando apenas qual o motivo da prorrogação. Por que não pode? A gente já viu que essa empresa não vai dar conta de terminar de construir a escola. Então, por que não cancela esse contrato e chama o segundo que ficou na época da licitação? Então, o que a gente quer é isso, é lisura e transparência, até mesmo nas respostas do requerimento que essa Casa de Leis pede ao nosso Executivo. Por essa semana é somente isso mesmo. Eu desejo a todos uma ótima semana e uma boa noite. Próximo orador, vereador Nelson Gomes. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, presidente, colegas, pessoas que dá a honra de estar nos assistindo, Rádio Patriarca, YouTube. Muito obrigado pelas pessoas que estão nos ouvindo. Minha palavrinha é pequena, eu só quero cumprimentar o do Peter, porque nós vamos ter o minicampo ali, quadra sintética, e eu pedi ao senhor prefeito que me fizesse uma homenagem ao senhor João da Costa e Silva, com o nome dessa praça de esporte que nós vamos ter, que é uma pessoa que fez muito por essa cidade. Então, eu pedi isso ao senhor prefeito e ele disse que vai nos atender. E meus agradecimentos ao prefeito também pelo os calçamentos que fez lá da Praça do Laranjeira. Eu só tenho que agradecer ele. Outra indicação que eu fiz do Indaiá do Sul, que já concluiu. Estou indo mais o vice-prefeito até amanhã para visitar a obra. E a estrada que eu fiz a indicação, o prefeito já autorizou o secretário de obra a fazer os mataburros e arrumar a estrada. Então a gente só tem que agradecer por tudo isso que está acontecendo. Muito obrigado a todos, uma boa semana, que Deus nos proteja. Obrigado. Próximo orador, vereador Leandro Rosa de Souza. Dispensa a palavra, senhor presidente. Próximo orador, Luiz Fernando. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos.
Mais uma vez, boa noite, né? Terceira vez que eu estou fazendo uso da palavra aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao prefeito Jair, ao vice Valdeci. Acho que semana retrasada eu tive com o Peter lá, conversei com o Jair. Falei sobre a situação dos laboratórios da estação de tratamento de água e esgoto. Disse que ia indicar que fosse adquirido novos equipamentos para medir o pH da água e o cloro. E hoje a companheira Sumara, secretária dessa casa, leu aqui que um ofício que já está sendo adquirido, inclusive a foto do equipamento está anexo ali. Então eu tenho que agradecer a prestatividade do prefeito aí. Quero também falar da indicação que eu fiz semana passada, que não é só minha, o Nelson tem, e o Peter também, a gente foi atrás dos postes. Vai sair, porque eu fui junto com o mineiro buscar a roupa de apicultor para o pessoal que faz as trocas das lâmpadas fazer. Eu acho que já até trocou. Já trocou, Nelson? Aí o Nelson está me dizendo que já foi até trocado lá perto do espetinho dele. Quero falar também, a Sumara falou sobre o projeto da área não edificável, dizer que nós fizemos o projeto, tá? Eu, a Sumara e o Peter Simon, nós redigimos o texto, mas hoje mesmo o procurador do município recomendou ao executivo que fosse feito. Então acredito que a gente só antecipou aquilo que já seria feito. Acho que o Jair vai acatar, vai sancionar, se quiser fazer alguma emenda, mudar alguma coisa dentro daquilo que nós escrevemos, mas acredito que isso tem que ser feito para não prejudicar os comerciantes que hoje possuem área edificada dentro dos 15 metros. E se a lei federal autoriza que se diminua para 5 metros, por que a gente não se adequar à lei federal sancionada pelo Bolsonaro em 2019, para não prejudicar os comerciantes da nossa cidade? Quero parabenizar a vereadora Fernanda, que infelizmente teve que ir embora por conta da faculdade. Dizer que o projeto dela de Libras é um projeto bastante pertinente ao momento que nosso país vive. Acho que a acessibilidade social ela tem que ser vista de maneira abrangente e é inovador. Fico muito feliz com o projeto que ela apresentou nesta casa. Quero falar também, acho que vai dar tempo, do requerimento do Covid, que eu fiz há um bom tempo. Quero agradecer ao Peter, porque eram muitos documentos, nós demoramos dias e dias para ler, gastos com remédio, com diária, e jogamos tudo no portal, analisamos documento por documento, não há ilegalidade. Então eu quero parabenizar o Zé Lourenço pela maneira como foi conduzido o gasto desse dinheiro. Muita gente fala, veio 7 milhões, 8 milhões. Não é esse dinheiro todo, é menos que isso. Lógico, a lei federal ela abrangeu, ela deixou um leque vasto para utilizar o dinheiro e a maneira que foi gasto, então foi utilizado de todas as maneiras, teve que comprar equipamento, pagaram diária, contrataram, mas todos foram utilizados no Covid. Então, eu quero parabenizar a Secretaria de Saúde e a condução desse trabalho. E, por fim, quero falar mais uma vez a respeito das creches, que muita gente tem me ligado e cobrado. Sei que algumas creches da cidade têm atendido as crianças de 0 a 3 anos, mas eu acredito que esse trabalho tinha que ser estendido a todas, não só algumas. Então eu faço mais uma vez um apelo aqui ao Jair Bonicogo, ao Valdeci, para que eles olhem para essas pessoas, para essas mães que precisam deixar os filhos para trabalhar. Não pode só ser 2 ou algumas creches, tem que ser todas. A gente tem que pegar a cidade inteira. E são essas minhas palavras. Quero agradecer a todos que estão aqui presentes, desejar uma boa noite a todos e que todos tenham uma ótima semana. Próximo orador, vereador Arthur Barbosa. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite a todos. Senhor presidente, eu quero iniciar aqui a palavra livre, enaltecendo, o trabalho que a Secretaria Municipal de Saúde, junto com a Vigilância em Saúde e o Centro de Controle de Zoonose, vem realizando aqui no nosso município, que é a campanha de vacinação contra a raiva animal. Essa campanha já tem se estendido alguns dias, e hoje tivemos ali no estacionamento da Feira do Produtor. Amanhã continua essa campanha de vacinação ali,
Quinta-feira e sexta-feira vai ser aqui na Praça São José. Então, você que tem seu animal, traga, né, aqui na Feira do Produtor amanhã, na Praça São José, quinta e sexta-feira. Na quarta-feira, o CCZ estará lá na Vila Santa Rita, vacinando os animais ali daquela região. Quero, senhor presidente, dizer também da importância, né, que nós temos que, nesse período de transição que o Estado liberou, né, a questão do toque de recolher, o nosso município ainda não aderiu, mas que a nossa população continue se prevenindo, né, usando a questão da máscara, higienização das mãos, isso ainda é uma necessidade. Referente à questão do toque de recolher, eu vejo que o Estado, né, já liberou essa situação, nosso município encontra-se ainda em bandeira vermelha, mas já tem muitas atividades acontecendo, muitas coisas aí que acaba fugindo um pouquinho do controle, né, da vigilância sanitária. Então, assim, se já liberou, já está estendendo uma situação aí, vamos trabalhar com a conscientização, né, o uso da máscara e higienização, para que essa doença não volte, né, com força dentro do nosso município e dentro do nosso estado. Senhor presidente, para concluir, eu quero aqui mandar um abraço ao meu amigo Walter Cid Júnior, né, a esposa dele, a Eusa, a sogra dele, a dona Joana, que eu tive a grata satisfação de receber hoje no finalzinho da tarde lá em casa, tomou um cafezinho comigo. Um abraço à família e também estender um abraço aqui à dona Domingas e ao seu Francisco, lá no Jardim Campo Grande. Tenha todos uma boa noite e uma boa semana. Antes de encerrar, essa semana nós fomos agraciados aqui como exemplar de um livro escrito por um filho de Cacilândia. Nós recebemos aqui um exemplar do Hélio de Castro Paulino, jornalista, poeta, professor, hoje está morando em Vitória, no Espírito Santo. Então ele mandou para nós aqui, nós fomos agraciados por esse livro, contando também um pouco da parcela aqui das famílias de Cacilândia, onde ele retrata aqui as nossas raízes, a família Castro e ramificações com Garcia, Leal, Lata e Paulino, no sertão dos Garcia. Então a gente agradece o Hélio por esse exemplar e contando aqui também um pouco da história do nosso município. Quero agradecer vocês que nos ouviu, que nos assistiu, agradecer todos os nobres vereadores pelo bom andamento do nosso serviço. Declaro aqui encerrada a reunião de 30 de agosto de 2021. Boa noite.